Pronto, a palavra é sua, amigo. Bom estudo a todos. Tá bom, obrigado. Meus queridos amigos, realmente é uma grande alegria podermos estar todos reunidos, nem que seja de forma virtual. Mas, na realidade, estamos presentes na nossa casa espírita, nesse momento, porque estamos entrelaçados. Primeiro, agora, já pela oração de abertura, e todos nós vibrando em torno de um mesmo ideal, que é a doutrina espírita. Eu costumo sempre falar que nós estamos passando por um momento ímpar nas nossas vidas, né, que é essa pandemia. Infelizmente, as pessoas só olham o lado negativo da pandemia, mas eu acho que tem um lado positivo muito grande dentro de tudo isso que está acontecendo, principalmente para nós, os espíritas. Eu, no começo, antes de começar a reunião, né, eu falava que agradecia pela oportunidade do trabalho. Aí, por que eu agradecia isso? Porque, quando a gente lê... Outro dia, eu estava vendo um versículo desse de Mateus, e Emmanuel fazia 11 páginas diferentes a respeito do mesmo versículo. E eu achei muito curioso, porque em todas elas, praticamente o final era a mesma tônica, o trabalho no bem. Sempre ele falava nisso. Então, ele ia fazendo as análises e tudo, mas, no final, ele nos mostrava que a solução é o trabalho no bem. Ou seja, o que a doutrina nos coloca, né? Fora da caridade não há salvação. Então, é exatamente isso. Então, por isso que eu sempre agradeço muito essas oportunidades de trabalhar e de poder fazer alguma coisa em prol, principalmente, de mim mesmo, né? Porque a gente é obrigado a estudar e tudo, né? Mas, voltando, eu digo que, para nós, espíritas, principalmente, nós estamos passando por um momento sensacional. Eu posso dizer sensacional mesmo. Vamos dizer, ficou maluco, convidei alguém que é esquisito para falar aí, né? Mas eu vou explicar o porquê sensacional, né? Primeiro, o espírito Lins de Vasconcelos, lá no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Sueli Caldas Schubert nos coloca um trecho de uma mensagem dele, tá? Em que nós vamos resumir essa mensagem, em que ele diz o seguinte, que muito antes do berço, ou seja, de reencarnarmos, todos nós já havíamos nos comprometido com Jesus e com a casa espírita que nos abriga. E aí até a gente vê que é uma verdade. Por quê? Porque nós nascemos, né, crescemos e tudo, passamos, às vezes, por várias religiões, passamos por várias casas espíritas, mas um dia a gente chega numa casa, entra, vai se acomodando, vai se sentindo em casa mesmo. É a casa com a qual nós havíamos nos comprometido no mundo espiritual, tá? Onde nós assinamos a nossa carteira de trabalho, né, lá no mundo espiritual. Mas aí você vai dizer, mas quando eu nasci, a casa não era nem fundada. Aqui. Aqui. Porque na espiritualidade a casa já existia. E por que a gente diz isso, né? Primeiro, né, os fundadores da casa são aqueles trabalhadores da primeira hora que vieram com a tarefa de solidificar aqui, de materializar aqui aquela casa que já existia no mundo espiritual. Mas como é que pode isso? E aí eu abro um parênteses para mostrar uma curiosidade, né? A minha casa, Grupo Espírita Alta de Souza, aqui no Maracanã, ela começou, como quase todas as casas espíritas, começou num culto do Evangelho no lar, né? Foi crescendo, 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 chegou um ponto que não cabia mais dentro da casa da nossa fundadora, e ela escreveu para a dona Ivone Pereira, né, perguntando se ela poderia transformar aquele culto num grupo ou num centro espírita. E quem responde a ela é nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes, que manda a resposta para ela. Uma resposta muito bonita e que, no final, ele diz, olha, de nossa parte, já estamos trabalhando há muito tempo. Ou seja,
a casa já existia lá na espiritualidade. E, certamente, foi lá que nós tivemos os primeiros ensinamentos da doutrina espírita, porque, senão, nós teríamos uma dificuldade muito grande de assimilar a própria doutrina, porque é uma doutrina que requer uma série de coisas de cada um de nós que nós não estamos acostumados. Primeiro, leitura. Não estamos acostumados a ler, 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 porque somos traumatizados da época de escola, quando nos impuseram a Moreninha, o Guarani, Memória do Sargento de Milícia e tantas outras. Você tem que ler isso, tem que ler isso. Então, todo mundo ficou traumatizado, lendo aqueles clássicos da literatura brasileira, num linguajar totalmente diferente do nosso. Então, a grande maioria das pessoas tem assim um medo, um receio de leitura, não gosta. A espiritualidade amiga, o que ela fez? Começou a fazer um monte de livro pequenininho, começou a pegar as editoras e editar aquele papelzinho pequenininho que a gente distribui na entrada da casa ou deixa lá para alguém apanhar, para ir a turma acostumando com a leitura. Primeira vantagem da pandemia, a leitura. Olha, nós descobrimos quanto tempo nós tínhamos disponível na nossa vida, tá? E estávamos ocupando de forma errada. Então, se partimos para a leitura, ótimo, porque adquirimos conhecimento, ampliamos a nossa maneira de ver as coisas todas. Tá? Isso é importante para todos nós, para nós entendermos, inclusive até o nosso ponto de hoje. Nós vamos ver que nós vamos chegar lá exatamente a partir daí. Então, a leitura é fundamental. Mas, antes da leitura, o que eu falei? Nós reencarnamos com um contrato de trabalho assinado com a casa que nos abriga hoje. Ora, viemos de lá para frequentar uma casa espírita, aprender doutrina espírita e, certamente, já se sabia na espiritualidade, tá, dessa pandemia que viria. E o que nós estamos fazendo agora, durante a pandemia, com tudo aquilo que a nossa querida Casa Espírita nos deu, nos ensinou? Estamos colocando em prática? Estamos realmente trabalhando com tudo aquilo que nós aprendemos? Não esqueçamos da advertência evangélica. A fé sem obras é morta. Então, não podemos esquecer disso. Mas eu conheço muito pouco de doutrina. Não importa. Os espíritos nos dizem: toda ocupação útil é um trabalho no bem. Então, podemos trabalhar, podemos fazer isso. E nós estamos conversando sobre a modernidade que é hoje, esse relacionamento nosso através da internet. E por que não usamos isso? Por que não usamos o WhatsApp para trabalhar no bem? É simples, simples. Gente, vamos parar para pensar. A pandemia nos colocou numa situação totalmente diferente do que estávamos acostumados. Nos trancou dentro de casa, logo no início. Tudo aquilo que nós fazíamos, ir para o shopping, andar na rua, ir para o mercado, isso e aquilo, tudo aquilo, de repente, ficou reduzido a quase nada, e nós ficamos dentro de casa. Quantas pessoas, por causa disso, entraram em depressão? Quantas pessoas, por causa disso e por causa da pandemia, adquiriram a síndrome do pânico, que também leva à depressão? E a depressão é a porta maior de entrada no suicídio, lá na frente. Como nós estamos utilizando o WhatsApp? Será que utilizamos bem? Ou só ficando bom dia, boa tarde, boa noite? Ou mandando mensagens nem um pouco edificantes? O que nós estamos fazendo? Por que não usar? Tá? Aí, a página de preparação que foi lida hoje, cada parágrafo desse que foi lido é uma mensagem que pode ser colocada no WhatsApp e enviada a todo mundo. Vocês estão de realengo, Eu tenho um colega de trabalho aí
que mora em Guilherme da Silveira. E, há 2 anos atrás, ele passou por uma cirurgia no intestino para retirada de um tumor. Tá? Ele é católico, fervoroso, apostólico, romano. Estou até aprendendo qual é o santo do dia, porque todo dia ele me manda o santo do dia. Manda o retratinho, manda a oração. Então, o meu zap com ele é um zap católico, porque ele coloca, né, toda a programação. Me avisa quando vai para a missa, para eu vê-lo na televisão, sendo lá o auxiliar do auxiliar do padre e tudo. Então, mas eu respeito, e ele sabe que eu sou espírita, não, há um respeito mútuo muito grande. Né? Um belo dia, eu recebi no Zap, logo de manhã cedo, uma frase de Emmanuel, uma frase daquelas assim, de, vamos dizer assim, levantar o astral da gente. Né? Aí achei aquela frase bonita e saí mandando para todo mundo que eu podia mandar, eu saí mandando, inclusive para esse meu amigo. Daqui a 5 minutos, 10 minutos, veio uma mensagem dele para mim. Eu, quando olhei, falei, deve estar chiando, porque eu mandei uma mensagem espírita para ele. Ele, olha a resposta dele. Sérgio, muito obrigado pela sua mensagem. Tá? Ela hoje vai me fazer encarar qualquer coisa. Por quê? Quando ela chegou, eu já estava aqui no consultório do meu médico para saber o resultado da biópsia do tumor que eu retirei. Então, eu estava muito para baixo, mas essa mensagem sua chegou numa hora em que me botou... Eu agora, o resultado que der, eu vou encarar com a maior naturalidade. E, graças a Deus, deu negativo lá a biópsia dele. Né? Então, vejam, de onde eu tirei isso? Os bons espíritos, porque está lá no livro dos Espíritos, né? Que, quando a gente se propõe ao trabalho no bem, através da oração ou qualquer outra coisa, Deus coloca ao nosso lado um bom espírito para nos ajudar. Então, certamente, eles sabem muito melhor o que acontece no mundo espiritual e no mundo material. Então, nós somos intuídos a fazer esse tipo de coisa. Voltando ainda ao WhatsApp. Né? Outra coisa. As pessoas estão dentro de casa, não estão vendo ninguém, não conversam com ninguém, agora é que estão se soltando. Tá? Mas, mesmo assim, ainda conheço muita gente que continua dentro de casa. Por que não fazer uma chamada de vídeo? Ora, a pessoa vai ver você, ela não vai ouvir, ou não vai receber alguma coisa escrita ali, tá? Fria. Não, ela vai ver você. Tá? Adotamos, eu e a minha esposa, adotamos um critério muito interessante desde o Natal. No Natal, ao invés de mandar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, aqueles cartõezinhos todos, mesmo pelo WhatsApp, não, o que é que nós fizemos? Gravamos um vídeo de 20 segundos, desejando Feliz Natal para todo mundo, e mandamos aquele vídeo para Deus e o mundo. Tá? Tá lá, baseado no livro Antologia Mediúnica do Natal, lógico. Né? Então, eu tirei de lá um trechinho, líamos aquele trechinho e desejávamos, então, Feliz Natal para todo mundo. E o Natal passado foi o Natal no auge da pandemia. Né? Então, o retorno que nós tivemos foi, assim, surpreendente. Tá? Não imaginávamos a quantidade de gente, a alegria que nós levamos, a quantidade de gente com aquela mensagenzinha pequenininha. E isso nos incentivou. O que nós fizemos, então? Passamos, desde janeiro desse ano, a todos os nossos amigos que fazem aniversário, nós ligamos uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e, quando ele atende, a gente canta parabéns para você. Tá? Só os sorrisos, tá, não têm preço, tá? Porque as pessoas ficam numa alegria, é como se nós estivéssemos presentes cumprimentando
pelo aniversário, né? Então, essa a importância da doutrina. Vejam, nós estamos fazendo uma série de coisas, tá? E eu, até agora, não falei em doutrina espírita. Mas olha o quanto a gente pode fazer de trabalho no bem. Eu não preciso saber o livro dos Espíritos de cor, pergunta A, pergunta B. Eu sempre digo que eu só sei 2 perguntas do livro dos Espíritos. A pergunta número 1, né? O que é Deus, e a pergunta 625. Qual o modelo e guia que Deus deu para a humanidade? Né? Por quê? Porque é a menor resposta de todas, Jesus. Tá? Então, são as 2 que eu gravei. O resto, não me pergunte. Eu cito um monte de perguntas do livro dos Espíritos, mas não me pergunte o número, porque eu não vou saber mesmo. Não guardo número, já guardei muito número na minha vida, agora eu prefiro guardar a essência daquela coisa toda. Né? Então, o que é importante é isso, é nós trabalharmos. Então, nós estamos reencarnados nesse momento, dentro de uma casa espírita. Então, a casa espírita espera de nós, tá? Os mentores da nossa casa esperam de nós que nós trabalhemos no bem, que nós possamos retribuir aquilo que estamos recebendo, doando para os nossos semelhantes. E até isso é muito importante, porque imagina quando nós desencarnarmos, chegar lá na espiritualidade e o mentor principal da nossa casa está nos recepcionando e fazendo uma única pergunta: o que fizeste com tudo aquilo que recebeste e aprendeste na minha casa? Você vai baixar a cabeça, morto de vergonha, porque não fez nada? Não. Vamos lá, vamos dizer, nem que seja uma coisinha pequenininha. Nós estamos falando, nem que seja aí um zap, aí uma chamada de vídeo, tudo. Olha a minha alegria de poder ver vocês todos, né? Vê se isso não é algo gostoso, né? A gente poder, mesmo longe, está todo mundo vendo, né? Inclusive a nossa companheira, né? A Luciani, que está pertinho, né? Lá em Pernambuco, né? Então, olha só, quando é que eu teria a oportunidade de vê-la? Só a hora que eu viajasse para lá, e aí marcasse com ela: vou encontrar você aí. Tá? Então, vejam a alegria que isso representa. E é uma forma de trabalho para todos nós. Né? O nosso estudo tem muito a ver com isso, né? Porque são chamadas ações libertadoras. E são essas ações que eu estou falando que vão realmente nos libertar do nosso passado, nos libertar de todos aqueles erros que nós trazemos lá de trás. Né? Vejam que a Joana, primeiro, a gente destaca a atualidade da doutrina espírita. Né? Esse livro, Vida, Desafios e Soluções, eu tenho a minha edição, que é a primeira edição dele, é do ano 2000. Tá? Vejam que já é a 5ª edição dele, no ano 2000. Então, veja, são o quê? 21 anos que nos separam do recebimento desse livro pelo Divaldo. E olha só o que ela nos mostra. Vive-se na Terra o momento do desvelar o que se encontra oculto. Não que este seja um período pior do que outros que foram ultrapassados. É mesmo caracterizado por muitas bênçãos advindas do progresso e do desenvolvimento cultural dos seus habitantes, embora ainda permaneçam muitos desastres evolutivos em forma de violência, de desrespeito aos códigos soberanos da vida, de desequilíbrios e indiscreções diferentes, mas todos muito graves como perturbadores. Ora, é só olhar, tá, para os nossos jornais e nós vamos ver exatamente isso que está aqui. Nós vamos ver exatamente isso que está aqui. Né? O momento de desvelar o que se encontrava oculto. Olha quantas pessoas estão se mostrando como elas são. Né?
A gente olha todo dia aí as estatísticas da quantidade de violência dentro da família, a quantidade de feminicídio que está acontecendo. Por quê? Porque a vida levou todo mundo a conviver mais. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, como dizia Jesus. E qual é o melhor caminho para se reconciliar com o adversário? É dentro da família. É o melhor lugar onde nós vamos encontrar afetos e desafetos. Quantos estão suplantando isso? Mas quantos são aqueles que estão mostrando a sua verdadeira face, aquela face do primitivismo, aquela face do atraso que ele ainda trazem de outras existências? Que nós sabemos bem que a espiritualidade amiga nos avisa, né? Que esse é o momento, né? No mundo de transição, é o momento em que todos aqueles que estavam retidos lá nas zonas inferiores, tá? A todos seria dada uma nova oportunidade, tá? Uma nova oportunidade reencarnatória, para que ninguém pudesse dizer: mas eu não tive essa chance. Então, nós estamos vendo aí tudo isso acontecendo. Quando nós olhamos as barbáries que nós estamos vendo, gente, isso não é invenção moderna. Tá? Vejam aí esses documentários sobre a Idade Média ou sobre a Idade mais antiga, quantas barbaridades se perpetuavam aí naquelas dominações, né, naquela escravização de povos. Né? Quanta violência foi perpetrada no nosso querido Brasil, na época do Brasil colônia. Né? A violência contra os índios, contra os negros e tudo mais. Olha quanta coisa. Né? Quem já teve a oportunidade de visitar uma senzala preservada exatamente como era, como eu tive a oportunidade de ver uma em Campinas, lá em São Paulo, é assustador. É assustadora a quantidade, tá, de objetos ali de tortura, vamos dizer assim, né? Aqueles grilhões e tantas outras. O pelourinho, né? Nós estamos vendo aí. Então, olha quanta coisa está sendo trazida de volta para se recuperar. Por isso, nós estamos vendo tanto fanatismo em tantas coisas. Né? Aqueles que defendem demais uma causa, aqueles que atacam a causa. Né? Nessa área, né, da questão racial, né? Olha quantos nós estamos vendo aí vítimas, né, de injúria racial. Nada acontece por acaso. Então, quem são esses companheiros? Provavelmente aqueles que também praticaram isso lá atrás e que agora estão sentindo na própria pele tudo isso. Né? Porque quando nós arrependemos de um delito cometido, ao retornarmos à pátria espiritual, tá? Nós temos, primeiro, o arrependimento, e vamos passar por um teste, por uma prova, para ver se realmente nós nos arrependemos. Tá? Passando ali o quê? Por uma situação semelhante àquela em que eu cometi aquela falha, aquele erro. E eu vou cair ou não naquele erro novamente. Se eu não cair, meu arrependimento é sincero. Tá? O meu arrependimento é sincero. Então, eu passo pela prova. Depois disso, eu tenho a expiação, porque é necessário que eu passe por situação semelhante àquela que eu fiz as pessoas passarem. Tá? A gente lembra muito bem quando houve todo aquele problema daquela chuvarada lá nas Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, né? A quantidade de pessoas que perderam tudo ali, né, com aquelas enxurradas e tudo mais. Quantos estavam ali exatamente resgatando o passado? Quantos são aqueles que se utilizaram de meios ilícitos, tá, para depenar, vamos dizer assim, uma família, deixar aquela família na miséria? Isso, na época do Brasil colônia, era muito, muito
muito comum isso acontecer, né? As pessoas fazerem represa para destruir a plantação do outro, né? Avançar e tomar tudo pela força, deixando as pessoas em situação de miséria. Então, não é pena de talião, né? Não foi necessário que alguém fizesse aquilo, né? Um fenômeno da natureza vai e provoca tudo isso. E aquelas pessoas ficam ali com a roupa do corpo. E aí, imagina, né, aqueles, se estão passando por uma provação como essa, é sinal de que tem um resgate muito grande por trás disso, né? Que foram pessoas que foram soberbas, orgulhosas, prepotentes, arrogantes e tudo. Imagina, então, essa pessoa que ainda traz esse resquício do passado ter que ir para um abrigo com mais de centenas de pessoas, usar um banheiro coletivo, usar roupas usadas que a gente não sabe de onde veio, a procedência. Todos nós de casa espírita que fazemos bazar de caridade sabemos, muitas das vezes, a qualidade das roupas que nós recebemos, tá? Que não dá nem para se olhar, tá? Porque as pessoas dão aquilo que eles querem se livrar, tá? Quando, na realidade, na hora de dar uma roupa ou algo qualquer, você deveria se perguntar: será que eu teria coragem ou será que eu teria vergonha de usar isso daí? Essa é a pergunta. Se eu achar que não, que aquilo me faz bem, eu posso tranquilamente doar aquela vestimenta ou qualquer outra coisa. Então, o que nós vemos nisso tudo? Né? O passado, exatamente isso que está acontecendo. Nada ficará oculto, tudo será revelado. Né? Então, é isso que eu... E a outra coisa também que ela destaca aqui, tá? É exatamente o problema da mídia. A mídia dá um realce muito grande a essas coisas violentas. Por quê? Porque vende. Vende aquilo dali, dá retorno. E por que dá retorno aqui? Por que dá retorno aqui? Olha que interessante o que a Joana vai nos falar sobre isso, né? Sucede que, em muitos acidentes morais que chegam ao conhecimento público e fazem a felicidade dos tabloides escandalosos e da mídia em geral, que com eles se preocupam, assim interessa as criaturas, porque são projeções inconscientes do que está gravado no íntimo dos seres, permanecendo oculto. Então, vejam, né, o que acontece, o que ele está mostrando. As pessoas gostam de ver aquilo, se comprazem, é uma coisa verdadeiramente mórbida, de ler aquilo dali e tudo, porque é o inconsciente dela, é o passado dela que está falando. Ela se compraz com aquele tipo de coisa dali. Tá? E é algo que nós temos que vencer dentro de nós, né? Esse autoconhecimento é exatamente para isso. Esse trabalho é olhar, ver e nunca, jamais, em tempo algum, pactuar mentalmente, né, naquilo tudo que está ali. Né? Então, ela diz, de certo modo, o ser humano sente prazer quando deteta desgraça alheia, vendo-se refletido no outro que parecia nobre e bom, no entanto, portador das mesmas misérias que ele. A doutrina espírita, ela tem essa capacidade, tá, de afastar tudo e nos desnudar perante a nós mesmos. O verdadeiro sentido da doutrina espírita é esse. Tá? Ela mostrar que não é o santo, não é a promessa, não é nada disso que vai resolver o meu problema. Eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que me ver, eu tenho que olhar tudo isso e perguntar a mim mesmo: isso me edifica? Isso me ajuda? Isso me faz melhor? Não. Se não, então vamos passar por cima daquilo. Dentro daquilo que Paulo nos ensinava,
examinai tudo, retende o bem. Tá? Então, nós não podemos viver fora do mundo, podemos olhar aquilo e tudo mais. Mas, numa hora dessa, nesse noticiário escabroso que nós estamos vendo agora, de tanta violência, né? De tanta corrupção, e a corrupção, por exemplo, é a prova. Né? Que lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: por que Deus colocou a tentação nas coisas? Tá? E os espíritos responderam: para testar o homem. Então, quantos de nós fracassou, né, na riqueza no passado, aí viemos agora e vemos aquela tentação do ouro brilhando à nossa frente. Quantos são aqueles que suplantam isso? Mas quantos são aqueles que sucumbem? Nós estamos vendo aí a quantidade infinita de pessoas que caem na corrupção desmedida, desbragada, de querer ficar com tudo para eles, o que não é deles, de forma ilícita. Então, vemos que isso aí é o quê? São espíritos que faliram. Vieram, pediram para passar por aquela prova, mas não conseguiram vencer aquela prova. Então, daí a dificuldade, muitas das vezes, de nós entendermos a doutrina espírita, porque ela nos chama a atenção para isso. E voltando lá no início, quando eu falava, o estudo é muito importante, por quê? Porque ele nos mostra esses caminhos todos. Né? Todos podemos dizer que toda a literatura do Chico e do Divaldo são o quê? São livros de autoajuda, são livros para você se entender, você se conhecer, você se autoanalisar. Né? Como está lá em Santo Agostinho, no Evangelho, quando ele diz, né, que todas as noites, antes de dormir, ele se pergunta: o que eu fiz que não deveria ter feito e o que eu fiz que eu deveria ter feito melhor? Então, essa é a análise, porque essa autolibertação nossa, tá? Esse autoconhecimento parte daí. Porque quando a gente começa a se entender, começa a entender aquilo que nós trazemos do nosso passado, porque não precisamos fazer regressão de memória, nada disso. Basta olharmos no espelho e olharmos quem eu sou, o que eu gosto, meus gostos, manias, tendências, vícios e tantas outras coisas mais, meu comportamento. Tá? Eu trabalho no bem, eu sou cortês com todo mundo, ou eu só faço tudo isso quando eu estou perante a sociedade? Tá? Isso é meu autoconhecimento. Tá? Porque nós, espíritas, temos que ser espíritas 24 horas. E eu digo 24 horas porque, mesmo no desprendimento noturno, nós temos que continuar sendo espíritas, trabalhando no bem. Por isso, a preparação para o sono deve ser feita, né, através de uma leitura edificante, através de uma boa prece, e tudo para quê? Para que nós possamos nos colocar à disposição dos bons espíritos para a nossa caminhada, trabalhando ou estudando, aprendendo algumas coisas mais que vão servir para o nosso dia a dia. Mas isso nós temos que fazer o tempo todo, né? E desenvolver, lentamente desenvolver. Tá? Não é adquirir, como as pessoas falam. Desenvolver lentamente dentro da gente duas coisas muito grandes. A paciência, é importantíssimo nós desenvolvermos a paciência, principalmente no trabalho no bem, porque é difícil. Peguem um doente daqueles que não aceita a doença. Tentem cuidar dele para ver como ele é rebelde. Tentem ver, muitas das vezes, dentro da nossa família mesmo, quantos são aqueles que nós estamos vendo que estão enveredando por um caminho não muito bom e você tenta ajudar, e ele é refratário àquilo tudo. Tá? Então, você tem que desenvolver desenvolver a paciência, porque nós somos os maiores mentirosos do mundo
quando dizemos perdi a paciência. Você não perde aquilo que você já adquiriu. Tá? Então, se você é impaciente, é porque você ainda não adquiriu a paciência. Então, para o trabalho no bem, é importante isso, você olhar, tá? Aceitar, muitas das vezes, aquele companheiro. Porque quando nós falamos, somos o quê? Espíritos em evolução. Mas não somos só nós que somos espíritos em evolução, não. Aqueles todos que estão à nossa volta, a população toda encarnada e desencarnada que existe no nosso planeta, são espíritos em evolução. Então, por que eu não considero sempre aquele que está na minha frente como um espírito em evolução que está se mostrando exatamente dentro do nível evolutivo dele? Então, se ele é rancoroso, rude, violento e tudo, ele simplesmente está mostrando aquilo que nós aqui chamamos de índole, caráter e tantas outras, personalidade. Mas, na realidade, ele está simplesmente, tá, de uma forma inconsciente, mostrando quem ele, como espírito, realmente é. Então, nós temos que aprender a tolerar aquele espírito ali, que é a segunda coisa importante, a tolerância. Mas a tolerância não significa aceitação ou conivência com as coisas erradas. Você pode tolerar alguém que esteja fazendo errado, algo, mas você não precisa necessariamente aceitar aquele erro. Compete a você o tempo todo o quê? Combater aquilo, ajudar aquele companheiro, mesmo de forma incansável. Quando Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, sobre a paternidade, quando ele pergunta, né, que os espíritos dizem que aqueles espíritos que são colocados, né, sob a nossa guarda, né, seja como filhos, sobrinhos, isso e aquilo, enteados, não importa, né, os espíritos que estejam sob a nossa guarda direta, tá, e ele continuar perseverando no mal. Tá? Então, os espíritos dizem que você tem que fazer tudo para encaminhá-lo no limite das suas forças, ou seja, até aonde for possível ou até onde o que você conseguir para continuar encaminhando aquele espírito para o caminho do bem. Mas aí Kardec insiste, mas se, mesmo assim, ele não se regenerar, não se melhorar ou não seguir o caminho do bem. E os espíritos respondem, Deus é justo. Ou seja, Deus sabe que você fez tudo no limite das suas forças, tá, para encaminhá-lo. Mas aí passa a ser um problema de livre-arbítrio daquele espírito. Então, nós não devemos nunca deixar de trabalhar no bem, porque o trabalhar no bem é que vai nos dando essas aquisições, a paciência, a tolerância, a indulgência, né, a resignação perante uma série de coisas. Tudo isso nós vamos adquirindo então, no trabalho no bem. Então, a gente pode ver quantidade de coisas que nós conseguimos angariar. E isso aí vai fazer com que, tá? Com que eu me autoconheça. Porque todas as vezes que eu falhar, eu falo, falhei, não devia ter feito isso. Eu já tenho conhecimento suficiente para não fazer mais isso. Você ficará mais vigilante lá na frente. Então, o autoconhecimento ele vem dessa forma, através do trabalho. Não adianta você parar, pensar, isso, aquilo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me conhecer? Não, não é desse jeito. É a resposta que você recebe todas as vezes que você está no trabalho no bem. Então, daí a importância desse trabalho, tá? Quando ele faz o trabalho no bem. Né? Então, a Joana ainda nos diz assim, o ser humano somente se identifica com a sua realidade quando age tornando-se útil
desprendido dos bens materiais e das pessoas e das paixões pessoais ainda primitivas. Muitas desgraças que lhe acontecem são lições da vida, cujos bens morais deve compreender e armazenar. Enfermidades inesperadas, acontecimentos desagradáveis, mortes prematuras, separações que surpreendem, acusações descabidas, são ocorrências que favorecem o enrijecimento do caráter do espírito e que o enobrecem, promovendo das faixas psíquicas mais pesadas onde se encontra, para que se possa movimentar em outras ondas elevadas que o aguardam no processo de libertação. Então, olha o que Joana nos propõe, que mesmo tudo aquilo de ruim que aconteça, nós temos que tirar dali o lado bom. Ah, mas como é isso? Eu vou dar um exemplo rápido, que nós já estamos aqui no finzinho, né? Certa feita eu estava no supermercado e eu sou fã incondicional do supermercado, porque o supermercado é o único lugar onde você pode colocar em prática tudo que você aprendeu da doutrina espírita, né? Principalmente mês de aniversário, aquelas coisas assim, né? Agora não, porque a inflação está muito alta, o pessoal não está indo tanto, né? Mas antigamente, né? Mas vamos lá, né? Você tem tudo que você pode imaginar dentro do supermercado. Você tem que ter tolerância com aqueles velhinhos que resolveram ser piloto de Fórmula 1, né? Você tem que ter tolerância com aquele que bate com o carrinho no teu calcanhar, né? Você tem que atender solicitamente alguém que pergunte alguma coisa para você, ou peça para você apanhar lá na prateleira, que até você tem que ficar. Quanta coisa você pode fazer aí dentro do supermercado. Mas eu estava no mercado e tinha umas compras pequenas. E na minha frente, duas pessoas, duas senhoras, deviam ter por volta de seus 80 e poucos anos, tá? A primeira passou, pagou lá as comprinhas dela, a menina lá botou dentro da bolsa. A segunda passou, pagou as coisinhas dela e a menina botou dentro da bolsa. O que elas fizeram? Viraram as duas bolsas e resolveram repartir entre as bolsas dela do jeito que elas queriam repartir. E a fila crescendo, né? E eu parado. Eu comecei a rir. Eu achei aquilo muito engraçado, tá? Mas a caixa não achou. A caixa foi ficando vermelha e aí a menina do pacote tentou ajudar, botou dentro da bolsa, de novo, elas despejaram tudo novamente, né? Então, eu vejo situação insólita, né? Ali ocorrendo. E a caixa foi ficando vermelha, vermelha, vermelha. Aí, uma hora, ela deu um grito com a menina do pacote: larga, deixa elas fazerem do jeito que elas querem. E não sei mais o quê, deu uma bronca lá na garota. Aí eu falei: meu Deus, tem que ajudar essa moça de alguma forma, porque, do jeito que está a fila aqui, qualquer faísca ela vai explodir e vai estourar do lado mais fraco, que é ela, né? A espiritualidade amiga ajuda e muito. Nessa hora, aí ela pegou, apanhou um copo, que estava debaixo lá daquele negócio que eu esqueço o nome, e pediu à menina do pacote: pega uma água lá para mim. Aí ela foi lá, apanhou a água e ela bebeu. Enquanto ela bebia, eu pedi aos espíritos para fluidificarem aquela água ali, para ver se ajudava ela mais um pouco, né? Mas, quando ela acabou de beber a água, aí eu falei: agora é a minha vez. Olhei para ela e disse assim: olha só, menina, presta atenção numa coisa. Aprenda a tirar das coisas ruins o lado bom. Você está preocupada, chateada, por causa dessas duas senhorinhas que estão aí fazendo essa confusão toda, tá? Se elas não tivessem feito essa confusão toda, você acha, dá uma olhada no tamanho da fila e dos carrinhos que tem aqui, você acha que você conseguiria beber essa água? Você não conseguiria.
certamente, né? Olha, de vermelho ela foi ficando cor-de-rosa, com rosa clarinho, aí ficou branquinha. Eu não sei se ela ficou olhando para mim achando que eu era meio doido, né? Mas eu não quis saber. Falei, tem que aproveitar. Então, é isso daí, quando ela fala aqui, essas ocorrências que aparecem na nossa vida, né? Perda de entes queridos, às vezes uma perda monetária, ou algo que aconteceu e tudo mais, nós temos que tirar proveito disso. Tá? É desagradável, mas é isso daí que vai fazer que nós desenvolvamos todas aquelas virtudes. Paciência, resignação, coragem, tolerância, né, fraternidade, amizade, são nessas coisas todas. Tá? Então, nós temos que fazer isso. E essa é a mensagem que Joana traz para nós. Tá? O interessante seria todo mundo ler aí, tá? E entender aquilo que nós quisemos colocar, tá? Porque a página é muito grande. O ideal seria a gente poder dissecar frase por frase daqui, né? Como fazia, muitos devem ter conhecido, né? O nosso querido e saudoso Altivo Panfiro, né? Que ele conseguia levar 1 hora falando sobre uma palavra de um livro. Foi uma pessoa maravilhosa, ex-presidente do Leon Denis, né? E que tanto ensinou a tanta gente. Então, meus queridos, era isso que eu gostaria de ter passado, né, nesse nosso bate-papo com todos aí. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade e que Jesus nos abençoe a todos.